Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Quero dizer ao irmão Cláudio que se tivéssemos combinado não daria tão certo. Mas Deus é muito bom. Esta palavra estava no meu coração e eu tenho um hábito que sempre que eu chego aqui na igreja, eu vou observando o culto, se a palavra que Deus colocou no meu coração é aquela qual vou ministrar na noite. E algumas vezes o Senhor muda a trajetória, mas hoje, desde o momento que aqui chegamos, o Senhor deixou esta mensagem ao nosso coração. E eu quero compartilhar com você nesta noite, Eclesiastes 3, verso 1 apenas, e depois vamos discorrer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Quem achou, pode dizer glória a Deus. Amém. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Podeis vos assentar glorificando o Senhor. Amados, falar sobre o tempo de Deus é bastante interessante. Como ser humano, muitas vezes nós temos uma pressa e queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Nós somos imediatistas na nossa vida. A primeira coisa que nós queremos é algo rápido. Pode observar que quando a gente recebe uma notícia, uma das coisas que mais toca a nossa vida é a ansiedade. Você recebe uma ligação e diz: eu estou indo para a tua casa, o desespero bate. Vou comprar algo, eu resolvi comprar um carro, uma casa. Você não tem paciência para esperar 2, 3 meses o documento ser resolvido. E as coisas vêm, nós somos imediatistas e nós temos pressa, queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Mas a Bíblia, neste texto que nós lemos, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E que nós devemos confiar em Deus e no seu plano e no seu tempo. E a mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é entendermos o tempo de Deus e confiar em seu plano, esperando pacientemente. E ouvir esta mensagem aqui falando sobre paciência. E paciência muitas vezes é uma coisa que a gente, na maioria das vezes, não tem. Eu já disse uma certa palavra que nós pregamos aqui, que a gente pede errado. Porque a gente pede paciência, mas para a paciência chegar, nós temos que passar pela tribulação. Porque é a tribulação que gera paciência. É que produz. E muitas vezes passar pela tribulação, a gente usa a palavra errada, né? Porque a gente olha para uma pessoa muitas vezes e diz: essa pessoa é uma tribulação na minha vida. Não é. A palavra tribulação é algo de movimentação brusca. Quando você está no meio de um vendaval, quando você está no meio de uma tempestade, então você passa por tribulações. É algo que movimenta muito rápido a sua vida. A gente fala aí, existem os tribulosos da vida, não é assim? Já usaram esse verbo? Não vou falar com aquele irmão, não quero nada com aquele irmão, porque ele é um tribuloso, ele é uma tribulação. Porque ele faz coisas que não condiz com aquilo que a gente quer. Mas nós precisamos entender que no tempo de Deus, muito antes de Deus fazer algo na nossa vida,
nós passamos por tribulações. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. Mas quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos na adversidade, é que nós entendemos que Deus, Ele está sobre o controle da nossa vida. Nós vamos entender isso no contexto desta palavra. E o livro de Eclesiastes, ele vai tratar exatamente isso. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada um de nós. E tudo acontece segundo o que Ele determina. Não é o que nós queremos. Há uma determinação de Deus na nossa vida. Pode ser difícil esperar por algo que nós desejamos muitas vezes ardentemente. Mas é necessário nesta noite nós lembrarmos que o melhor para nós é esperarmos no Senhor. Não tem outro caminho. E quando eu olho para isso, eu vejo aqui algumas coisas que acontecem. Deus, através de Salomão, que escreve este livro, ele diz que há um tempo e uma ocasião certa para cada propósito de Deus para nós nesta terra. E o que me chama a atenção é porque ele não faz uma rima. Quando você lê a Bíblia, principalmente Salmos, ou até mesmo Provérbios, você vai observar que as palavras elas vão formando a frase em si, como se fosse uma rima, como se fosse um cântico, como se fosse uma música. Mas quando eu olho para Eclesiastes 3, não existe muitas vezes uma coerência, uma rima naquilo que Salomão fala. Porque ele diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. Ele sempre dá uma situação adversa, ele dá uma situação difícil, e depois ele fala: mas depois disso tem uma situação mais fácil. Então sempre para vir uma vitória, antes disso tem que ter uma luta. Sempre para você chegar a algo bom, tem a necessidade de ter algo ruim. Nós vamos observar o tempo de Deus na vida de Abraão, por exemplo. Abraão, a Bíblia vai contar a história dele, e ele é um exemplo perfeito disso. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas a sua esposa era estéril. Além dela ser estéril, eram avançados na idade. Uma história que você conhece. Se fosse nessa atualidade que nós estamos vivendo, nos dias atuais, quando se fala assim: a mulher é estéril, aí ele diz assim: vamos fazer uma fertilização in vitro. Vai lá, faz um tratamento de anos, e depois faz a fertilização, e está tudo certo. Mas naquela época não era assim. E além dela ser estéril, eram pessoas avançadas na idade. A Bíblia vai dizer que ele esperou por anos, nada acontece. Eu fico imaginando Sara, bem na história que o pastor aqui disse. Nasce o filho do vizinho, nasce o filho do amigo, nasce um filho lá, outro ali, e a história de Abraão é a mesma. E aí ele tem uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, sem filhos. Mas com quase 100 anos, a história vai dizer que passou 24 anos para se cumprir a história de Abraão.
Pode ser que nesta noite você chegou aqui, eu não sei quanto tempo você espera o propósito de Deus na sua vida, eu não sei quanto tempo você espera Deus estar trabalhando no meio da sua família, eu não sei quanto tempo você está esperando Deus ir lá e tratar com seu filho, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: há um tempo, e o tempo de Deus está chegando na tua vida. Quando eu olho para o tempo, eu vejo o tempo na vida de Josué. Outro exemplo, filho de Jacó. Deus tinha um plano na vida de José, mas ele passou por muitas intempéries. A história de José é interessante. Ele é vendido pelos irmãos. Ele tem um sonho. Olha, o que você sonhou. O pai, a mãe, Jacó, ele entende o que José sonhou. Os irmãos também entenderam. Os irmãos também sabiam que José seria um pouco mais além do que eles. Mas na história de José, para a gente resumir aqui, ele é vendido pelos irmãos, ele é levado como escravo para o Egito, ele é condenado injustamente, vai para uma prisão, e depois de tudo isso, eu fico pensando quantas vezes José olhou, e ele vai dizer exatamente talvez isso: Deus me prometeu algo, mas já faz um tempo que eu estou aqui. Deus me prometeu uma vida diferente, mas eu estou numa situação difícil. Mas a Bíblia vai dizer que depois de 2 anos numa prisão, condenado injustamente, Deus coloca ele sobre governador do Egito, para cuidar de uma nação. Tempo. Eu quero dar mais um tempo aqui, interessante, que foi na vida de Moisés. É um outro exemplo lindo. E é interessante porque Moisés, ele cresce num palácio. Ele se torna adulto, ele foge, e ele passa pelo deserto, e lá no deserto ele vai cuidar de ovelhas. Os anos passam, e Deus trata com ele e fala para ele: você vai voltar para lá, porque eu quero tirar aquele povo do Egito. Sabe o que me chama a atenção? Porque a história de José levou 40 anos. A Bíblia vai dizer que ele volta ao Egito com 40 anos. Quando ele volta ao Egito, ele passa mais um tempo, e depois ele caminha mais 40 no deserto. E resumindo a história de Moisés, são 120 anos que ele luta para que Deus possa cumprir uma promessa. Qual é o tempo que você espera nesta noite? Qual é o tempo que você está buscando nesta noite? Quem sabe você chegou aqui hoje e você disse: Deus, eu não aguento mais. Quem sabe você chegou aqui hoje e disse: Deus, esse tempo para mim é muito. Quem sabe você chegou aqui hoje, nesta noite, e disse: Deus, o meu tempo está acabando. E eu quero dizer para você nesta noite: o tempo de Deus na sua vida
acabou de chegar nesta noite.